Eu estava ali de pé no Tribunal da Relação de Lisboa, o ar denso e pesado, como se carregasse todos os segredos e as injustiças da cidade. Não, de pé é um eufemismo. Eu estava sentada, na verdade, numa cadeira um tanto desconfortável, à mesa da ré, com as mãos delicadamente pousadas no meu colo. O meu advogado, o Dr. Costa, ao meu lado, uma figura silenciosa e discreta, de quem eu sabia muito pouco, exceto que as suas poucas palavras tinham um peso inesperado. João, do outro lado da sala, um homem que eu conheci tão intimamente e que agora me parecia um estranho, irradiava uma arrogância que ele confundia com confiança. Lembro-me de pensar que ele nem olhava na minha direção. Não sei, talvez o ar-condicionado estivesse demasiado forte, mas um calafrio percorreu minha espinha. Não me consigo recordar do dia exato, acho que era uma terça-feira, mas com tudo o que aconteceu, as datas esvaem-se. Foi um dia antes daquela audição, essa sim, sei que foi a 14 de novembro, que o Pedro Guedes, o advogado de João, ou melhor, o talhante do Chiado, como gostavam de o chamar, me tinha enviado um documento. Não era uma contraproposta como todos esperavam. Era apenas uma folha de papel. Uma simples lista de testemunhas para o caso Silva contra Santarém. O meu nome claro, Ana Santarém. E depois, Sir Alistair Fonseca. João, pelos vistos, perguntou furioso a Pedro Guedes quem diabos era aquele homem. Pedro, meio hesitante, disse que era um historiador reformado, especializado em direito de propriedade. João, nesse dia, achou que eu tinha enlouquecido. Vai levar um professor de história para o tribunal de divórcio. Ana perdeu o juízo, terá dito. Ele achava que eu tentaria aborrecer a juíza até a morte com histórias da minha família. Ah, João. Ele pensou que eu ia para ali sem nada, que era apenas um adorno. Ele sempre pensou isso. E, de certa forma, eu o deixei pensar. Como é que chegamos a este ponto, perguntam vocês? Como é que esta mulher, a que ele chamava fantasma, que passava a vida a cuidar das rosas do nosso monte no Alentejo e a participar em eventos de caridade, acabou por ter nas mãos o destino do seu império? Não é uma história simples, nem linear. A verdade é que nada na vida o é. Tudo começou de verdade muitos anos antes, mas a desculpa formal foi o divórcio. João queria a liberdade dele. Ele acreditava que estava a cerca de 45 minutos de uma liberdade total, quando no tribunal da relação ele imaginou que o martelo do juiz bateria e ele seria o único a sair com uma fortuna. Ele tinha os melhores advogados, Pedro Guedes, o contrato pré-nupcial que ele achava de ferro, e uma esposa, eu, que não tinha levantado a voz em 20 anos. Ele pensava que eu era fraca. Pensava que eu não tinha um tostão. Pensava que estava a livrar-se de um fardo. Mas João esqueceu-se de um pequeno e aterrador pormenor sobre a mulher com quem se casou. Um pormenor tão profundamente enterrado na história que exigia a assinatura da coroa para ser desenterrado. Ele não sabia que no momento em que o martelo batesse, não seria ele a sair com a fortuna. Seria ele a sair sem absolutamente nada. Essa é a história de como a mulher mais silenciosa da sala detinha o poder mais ruidoso. Se olhávamos para João Silva, víamos exatamente o que ele queria que víssemos. Um titã moderno. Aos 52 anos, era CEO da Silva Hargraves Logística, um conglomerado de transportes que movia tudo, desde microchips a petróleo bruto, através do Atlântico. Era um homem que media a vida em trimestres, aquisições e a inveja dos seus pares. Lembro-me do dia em que ele me disse que se sentia no topo do mundo. Foi quando eu estava a regar as orquídeas na sala de estar do nosso apartamento no Príncipe Real, com vista para o Jardim da Estrela. A neblina de Lisboa estava a aparecer, mas dentro, o ar era climatizado e cheirava a sândalo e couro caro. "Está feito?" perguntou ele, sem sequer se virar para mim. Pedro Guedes, o seu advogado, estava sentado no sofá, organizando uma pilha de documentos.
Os papéis foram entregues a Ana no almoço de caridade há 1 hora, disse Pedro, a voz desprovida de emoção. Publicamente, como solicitou. Maximiza a pressão psicológica. A humilhação é uma ferramenta poderosa de alavancagem, João. Eu estava na gala da Cruz Vermelha, no Palácio da Pena, em Cascais, quando isso aconteceu. Um salão repleto de olhares curiosos, sussurros. Eu sempre detestei ser o centro das atenções, e João sabia disso. Ele queria que eu me sentisse mortificada demais para reagir, que assinasse o que ele quisesse, apenas para acabar com os olhares. E ele quase conseguiu. Senti o sangue a fugir-me da cara, o mundo a girar. Mas, não sei, um nó apertou-se no meu estômago. Não era apenas vergonha. Era uma fúria antiga, a despertar. Ele remexeu o líquido âmbar no seu copo, como sempre fazia. Bom, ela precisa de saber que não há margem para negociação. O pré-nupcial que ela assinou em 98 dá-lhe o monte no Alentejo e uma mesada de 4.000 euros, nada mais. É uma ninharia em comparação com a sua avaliação atual, Pedro notou secamente. Eu valho conservadoramente 600 milhões de euros. Ai, ganhei cada cêntimo. João respondeu, virando-se para o advogado. Enquanto ela plantava rosas e participava em chás com a sociedade histórica, eu estava a construir um império. Ela é um fantasma nesta casa, Pedro. Um peso morto. Preciso de uma parceira, não de uma relíquia. A parceira a que João se referia esperava-o no Hotel Tivoli Avenida Liberdade. Sofia Marinho, 28 anos, uma executiva de relações públicas da sua empresa e com o tipo de ambição voraz que correspondia à dele. Sofia fazia João sentir-se jovem. Eu fazia-o sentir que estava à espera de morrer. Que crueldade pensar que a minha mera presença o consumia de tal forma. Ela já ligou? Perguntou João. Não, disse Pedro. E não espero que ligue. Ana é passiva. Nunca trabalhou um dia na vida. Não tem ligações fora do seu círculo. Aceitará o monte e desaparecerá. João riu. Uma gargalhada áspera e seca. Deus, quase sinto pena dela. É como chutar um cachorrinho, mas negócios são negócios. Foi um sentimento que João repetiu muitas vezes nas semanas seguintes. Ele realmente acreditava que a sua vida comigo, os 25 anos de casamento, a criação do nosso filho, Diogo, que estava num colégio interno na Suíça, era simplesmente um contrato que expirara. Não percebia que a mulher a quem chamava fantasma tinha uma história que antecedia o seu dinheiro em cerca de 400 anos. Ana Santarém, ou melhor, Ana de Santarém e Lima, vinha de uma família que a maioria das pessoas assumia ser apenas uma velha e poeirenta pequena nobreza rural. Tínhamos um solar em Monção, no Minho, a cair aos pedaços, que João se recusara a visitar na última década, chamando-lhe um poço de dinheiro úmido. Ele via a minha linhagem como uma excentricidade agradável, algo que lhe dava um pouco de classe por associação nos primeiros tempos, mas que era, em última análise, inútil no mundo implacável das finanças modernas. Ele estava prestes a aprender que velho não significa sem poder. Mais tarde, naquela noite, João encontrou-se com Sofia no bar do hotel. Ela usava um vestido vermelho que custava mais do que a mesada que ele me oferecia. Ela chorou? Perguntou Sofia, traçando a borda do seu copo. Eu presumo que sim. João sorriu. Pedro disse que ela apenas empalideceu e saiu da sala. Acabou, Sofia. Algumas semanas de formalidades legais e depois podemos parar de nos esconder. Vou comprar aquela vivenda no Algarve. Passaremos lá o verão. E a empresa? Sofia perguntou, os olhos dela a brilhar com uma luz que eu conhecia tão bem. Ambição. Intocável, disse João, batendo a mão na mesa para enfatizar. Os ativos estão em trusts offshore. Mesmo que ela contratasse o melhor advogado de Lisboa, não conseguiria tocar no capital. Mas não o fará. Contratará um advogado de esquina, choramingará sobre justiça e depois desaparecerá.
O telefone de João zumbiu. Era uma mensagem de um número desconhecido. A audição está marcada para 14 de novembro. Não se atrase. Ele franziu a testa. Normalmente, os advogados tratavam do agendamento. Era raro o tribunal notificar um réu diretamente por mensagem. O que é? Sofia perguntou. Nada. João apagou a mensagem. Apenas a burocracia a mover-se mais rápido do que o habitual. Parece que até os tribunais querem que eu seja livre. Ele pediu outra garrafa de champanhe, celebrando uma vitória que ainda não tinha ganho contra um oponente que nem se tinha dado ao trabalho de compreender. As semanas que antecederam a audição foram estranhamente silenciosas. Geralmente, num divórcio de alto risco envolvendo centenas de milhões de euros, o ar enche-se do som estridente de mísseis legais, injunções, ordens de congelamento, acusações de infidelidade. É uma guerra de atrito, mas, do meu lado, o silêncio. Momentaneamente, permitam-me fazer uma pausa na narrativa, pois isto tudo, esta saga, esta loucura de divórcio, de tentar arrancar-me da minha própria vida, foi, quando penso bem, bastante absurdo. Quer dizer, um homem que acumulou uma fortuna, que construiu um império sobre o trabalho de tantos, mas que ignora as bases, as raízes de tudo. Ele achava que a minha história familiar era só um poço de dinheiro úmido em Monção, um passatempo para velhas senhoras enquanto ele mexia com os números e as transações milionárias. É como construir uma casa gigante sem se preocupar se o solo aguenta, sabes? Em Portugal, dizemos que quem anda à chuva molha-se. E João, ele andava à chuva sem guarda-chuva, sem perceber que a minha família, o que ele chamava de fantasma, era a terra sob os seus pés. E que a terra, por mais esquecida que seja, tem memória. É engraçado, não é? Ele era o grande construtor e eu a observadora silenciosa. Mas quem é que realmente entendia o que sustentava o quê? Eu ainda me pergunto, se ele não tivesse sido tão cego, tão cheio de si, teria reparado antes? Teria tudo sido diferente? Talvez. Talvez não. Mas a arrogância tem um preço alto. E a ignorância? A ignorância é ainda mais cara. Enfim, voltemos à história. Pedro Guedes sentou-se no escritório de João, feito de vidro, parecendo perplexo. Não recebemos uma contraproposta, disse Pedro, batendo com a caneta no bloco de notas. Enviamos os termos iniciais, que foram francamente insultuosos, João, e a representação legal dela apenas confirmou a recessão. Quem ela contratou? João perguntou, assinando uma pilha de documentos de fusão sem levantar os olhos. Provavelmente o velho senhor Fonseca da aldeia. Essa é a parte estranha, Pedro franziu a testa. A resposta veio de uma firma chamada Costa e Associados. Nunca ouvi falar deles. Procurei-os. Não tem um site. O endereço do escritório está listado como uma pequena sala perto da Torre do Tombo. Cheira a apoio jurídico de baixo orçamento. João riu. Ela desistiu. Sabe que não pode ganhar. Provavelmente está a poupar os cêntimos que lhe restam. Isto é perfeito, Pedro. Entramos no tribunal. O juiz vê que ela não tem objeções, carimba a decisão, e sou um homem livre antes do almoço. João passou aquelas semanas a desmantelar sistematicamente a minha presença na sua vida. Cancelou os meus cartões de crédito para me ajudar a habituar-me a um orçamento, disse ele a Sofia. Mandou trocar as fechaduras do apartamento de Lisboa enquanto eu estava a visitar a minha mãe. Quando voltei e a minha chave não funcionou, o porteiro, visivelmente envergonhado, entregou-me um bilhete de João, dizendo-me para ir imediatamente para o monte no Alentejo. Ele queria quebrar-me. Queria garantir que eu estivesse tão desmoralizada que não me atreveria a pedir uma única ação da Silva Hargreaves. Lembro-me daquele dia, no Príncipe Real, a tentar abrir a porta com a minha chave antiga. Não conseguia. Senti uma pontada, sim, de humilhação, mas também de uma raiva fria e distante. O porteiro, o Sr. Manuel, um homem que me conhecia há anos, parecia um tanto abatido. Dona Ana, desculpe, o Sr. João.
Ele mandou mudar tudo. E a nota na minha mão, tão formal e fria. Para o monte, sem demora. Ele achava que era o fim. Eu sabia que era apenas o começo. Uma terça-feira, João chegou à casa e encontrou Sofia a redecorar o quarto principal. Ela estava a atirar os meus livros para fora. Primeiras edições de história inglesa, biografias de rainhas, velhos diários encadernados em couro. Apanha pó! Sofia riu, atirando um livro intitulado As Leis do Ducado de 1337 para um saco do lixo. Precisamos de algo moderno, minimalismo. João pegou no livro. Era pesado, o couro rachado pelo tempo. Dentro da capa, em tinta desbotada, estava a assinatura. Edmundo de Santarém, 1754. Deita fora, disse João, atirando-o de volta. Se ela o quisesse, devia ter lutado pela casa. Ele não sabia que eu já tinha o que realmente importava. E esse livro, eu já tinha outros iguais, documentos que ele julgava apanha-pós. Mas havia fissuras no mundo perfeito de João, embora ele fosse demasiado arrogante para as ver como ameaças. O primeiro incidente aconteceu no porto. Não estive lá para ver, claro. Eu estava no Alentejo, sentada no alpendre, a observar os montados e a ouvir o silêncio que nunca tive na cidade. Mas Dr. Costa, mais tarde, contou-me os pormenores. E foi então que comecei a ligar os pontos. João estava a inspecionar uma nova frota de navios de carga em Sines. Aqueles navios eram a joia da coroa da sua empresa, um investimento de 200 milhões de euros. Enquanto caminhava pelo cais com o seu conselho de administração, um oficial da autoridade portuária, um homem com um uniforme impecável e um brasão no lapéu que João não reconheceu, um galgo prateado, parou à sua frente. Senhor Silva, disse o oficial, a voz calma e firme. João, ladeado pelos seus seguranças, ordenou: afaste-se, estou a inspecionar os meus navios. Não pode embarcar nestas embarcações, senhor, disse o oficial. Desculpe, eu sou o proprietário, João esbravejou. Há um problema de bandeira, disse o oficial. Foi imposta uma restrição ao registro do terreno onde se situa o dique seco. Enquanto não for resolvida, nenhum ativo neste solo pode ser movido ou abordado por entidades comerciais. Como João descreveu isto ao Pedro Guedes, é preposterante, gritou ele. Eu sou o dono deste cais. Comprei o arrendamento da Câmara Municipal há 10 anos. O arrendamento está em revisão, disse o oficial. Não pestanejou. Por favor, afaste-se ou será detido por invasão de terras da coroa. Quando soube disto, fiquei a imaginar a cara de João vermelha de raiva, os olhos esbugalhados. Pedro Guedes disse que os registros prediais daquele cais em específico pareciam estar offline. O arquivo está selado. Selado por quem? Perguntou João. Apenas diz prerrogativa real. É uma designação arcaica. Geralmente significa um erro burocrático envolvendo preservação histórica. Vou deitar algum dinheiro à Câmara. Isso vai desaparecer. Ele desligou, a fumegar. Não ligou os pontos. Não ligou a prerrogativa real à mulher que tinha trancado fora de casa. Incrível a cegueira de um homem quando se recusa a ver. O segundo incidente foi mais pessoal. 2 dias antes da audição, João estava no seu clube exclusivo, o Clube dos Laranjais, um estabelecimento apenas para membros da elite de Lisboa. Estava a almoçar com o CEO de uma empresa rival, gabando-se do divórcio. A trocar o modelo antigo, João gracejou, cortando o seu bife. O maitre, um homem que conhecia João há 15 anos, aproximou-se da mesa. Ele parecia pálido. Senhor Silva, sussurrou, lamento imenso. Tenho de lhe pedir que se retire. João deixou cair o garfo. O quê? A sua adesão foi revogada, com efeito imediato. Revogada? João levantou-se, o rosto a ficar vermelho. Sou membro fundador, pago 40 mil euros por ano em quotas. Quem a revogou? O Conselho de Governadores, senhor.
Realizaram uma reunião de emergência esta manhã. Com que fundamento? João exigiu, fazendo com que toda a sala ficasse em silêncio. O maître olhou para os seus sapatos. Conduta imprópria de um cavalheiro associado ao patrono. O patrono? O patrono é o Duque de Vila Real. Eu conheço-o. Não, senhor, o maître disse suavemente. O patrono honorário do Clube dos Laranjais mudou na semana passada. O patrocínio foi assumido por um escritório diferente. João foi escoltado para fora, humilhado em frente aos seus pares. Ele ficou na calçada da Rua Augusta a tremer de raiva. Culpou a cultura woke. Culpou os seus inimigos nos negócios. Nunca me culpou. E foi assim, entre pequenos sinais que ele se recusava a decifrar, que o tempo nos trouxe de volta ao Tribunal da Relação. João entrou como se estivesse a inaugurar um novo arranha-céus. Usava um fato de alfaiataria, tecido mais escuro que o ambiente na sala. Ele não olhou para mim. Eu estava sentada à mesa da ré, usando um simples vestido de lã cinzenta que tinha há 5 anos. Parecia pequena, as minhas mãos dobradas no colo. Ao meu lado, o Dr. Costa. Eu tinha imaginado um amador nervoso e atrapalhado. Em vez disso, o Dr. Costa era um homem na casa dos 60, com óculos de arame e um fato gasto, mas impecavelmente passado. Sentava-se com a quietude de uma estátua. A juíza Helena Magalhães entrou na sala. Era conhecida pela sua impaciência com homens ricos que tentavam esconder bens. João não estava preocupado. Ele não estava a esconder nada. Ele estava simplesmente a confiar na lei. De pé, o escrivão anunciou. A juíza Magalhães sentou-se e ajustou os óculos. Estamos aqui para o caso Silva contra Santarém. Vamos prosseguir. Revisei os autos. Senhor Pedro Guedes, o senhor representa o peticionário. Represento, minha senhora. Pedro Guedes levantou-se irradiando confiança. O senhor Silva procura a dissolução do casamento, com base na quebra irremediável. Referimos-nos ao contrato pré-nupcial assinado em 14 de agosto de 1998. Estabelecemos o acordo financeiro de acordo com esse documento. Um monte no Alentejo e uma pensão mensal de 4.000 de ouro, por um período de 5 anos. A juíza olhou para os papéis. Os bens do casamento são avaliados em quase 600 milhões de euros. São, minha senhora. Pedro Guedes sorriu suavemente. No entanto, a grande maioria desses bens está ligada à Silva Hargreaves Logística, uma empresa que o Sr. Silva fundou após o casamento, mas que é protegida pela cláusula de bens separados no pré-nupcial. A senhora Santarém não contribuiu para o negócio. Ela tem sido uma dona de casa. João suprimiu um sorriso de escárnio. Eu vi a juíza. Ela parecia entediada. Era um procedimento padrão para ele. Senhor Dr. Costa, a juíza virou-se para o meu advogado. Contesta a validade do contrato pré-nupcial? João esperou pelo meu pedido de misericórdia. Esperou pela história triste de como eu precisava de mais dinheiro para as compras. Dr. Costa levantou-se lentamente. Não pegou em nenhum papel. Não, minha senhora, disse o Dr. Costa, a voz surpreendentemente profunda. Não contestamos o contrato pré-nupcial. De fato, gostamos bastante dele. João franziu a testa. Gostamos bastante dele. Pedro Guedes inclinou-se para João. Ele está a fazer bluff, a tentar desarmar-nos. No entanto, o Dr. Costa continuou, contestamos a compreensão do peticionário sobre o seu próprio portfólio de ativos. Argumentamos que, sob os termos do acordo, o Sr. Silva está a tentar distribuir propriedades que, na verdade, não possui. Objeção. Pedro Guedes levantou-se. Isto é absurdo. O Sr. Silva é o único acionista da Silva Hargreaves. Temos os documentos de incorporação, os certificados de ações e os registros bancários. Esses documentos representam a operação do negócio, minha senhora. Dr. Costa disse calmamente. Não os fundamentos sobre os quais ele se assenta. Para explicar isto, chamo a nossa testemunha, Dr. Alistair Fonseca.
João revirou os olhos em voz alta o suficiente para a juíza ouvir. Um historiador? Aquilo era um circo. As portas abriram-se e Dr. Alistair Fonseca entrou. Era um homem que parecia feito de tweed e fumo de cachimbo. Carregava um tubo de couro do tipo usado para desenhos arquitetônicos, mas muito mais antigo. Ele subiu ao estrado, prestou o juramento e colocou o tubo no corrimão. Dr. Alistair, disse o Dr. Costa, por favor, declare a sua antiga profissão ao tribunal. Fui o guardião da bolsa privada e arquivista do Ducado de Viseu por 40 anos, disse Alistair. A sua voz era clara, autoritária. E o senhor está familiarizado com a linhagem da família de Santarém e Lima, a família da ré Ana Santarém? Estou. É uma das poucas famílias em Portugal que detém o regime de tenure de grande sargento, um regime feudal que exige que o titular preste um serviço pessoal ao monarca em troca de direitos sobre a terra. E qual é a posse específica da família de Santarém e Lima? Alistair abriu o tubo de couro. Tirou um pedaço de pergaminho. Não era uma fotocópia. Era a pele original, amarelada e rígida, coberta por uma caligrafia densa e aranha, selada com um pesado emblema de cera rachado ao meio. Isto, disse Alistair, segurando-o com luvas de algodão brancas, é a carta régia do Sado, concedida pelo rei de Afonso VI em 1662. Concede à família de Santarém e aos seus herdeiros diretos os direitos exclusivos de ancoragem, passagem e exploração comercial das terras de maré do estuário de Sines, especificamente as coordenadas exatas onde os diques secos e a sede da Silva Hargreaves estão atualmente situados. O tribunal ficou em silêncio. João riu. Foi um som nervoso, involuntário. Isto é uma piada, disse em voz alta. Isso é uma peça de museu. Não tem validade legal em 2024. Senhor Silva, cale-se. A juíza Magalhães repreendeu. Ela inclinou-se para a frente, os olhos estreitos no pergaminho. Dr. Alistair, está a sugerir que o terreno onde a empresa do Sr. Silva está construída pertence à sua esposa? Não apenas o terreno, minha senhora, Alistair corrigiu gentilmente. O direito de operar na água. Veja, a carta é única. Contém um convênio de sangue. Os direitos são intransferíveis, não podem ser vendidos, só podem ser estendidos a um cônjuge através de um casamento santificado. Alistair voltou o olhar para João. Não era um olhar de raiva, era um olhar de pena. Quando se casou com Ana de Santarém, Sr. Silva, não ganhou apenas uma esposa. Ganhou os direitos de uso da carta régia. Essa é a única razão pela qual o patrimônio da coroa lhe permitiu construir os seus cais. Essa é a única razão pela qual os seus navios têm bandeira. Tem operado sob a bandeira dela durante 25 anos. Disparate! João levantou-se batendo com a mão na mesa. Eu comprei essa terra, tenho a escritura. Tenho um arrendamento, disse Alistair, um arrendamento de 99 anos. Mas se ler a letra miúda da escritura, secção 4, parágrafo B, ela faz referência ao senhorio superior. O senhor assumiu que o senhorio superior era a Câmara Municipal. Alistair fez uma pausa para fazer efeito. O senhorio superior é o fundo de Santarém e Lima. A Câmara Municipal apenas gere a burocracia. Pedro Guedes digitava freneticamente no seu portátil, gotas de suor na testa. João, sussurrou, a voz a tremer, estou a olhar para o registro digital. O título de raiz está bloqueado. Diz coroa privada. Nunca vi isto antes. Então, Dr. Costa retomou, aproximando-se de João. A situação é simples. No momento em que este divórcio for finalizado, no momento em que a decisão for carimbada, o senhor deixa de ser o marido de Ana de Santarém e Lima. Portanto, o convênio de sangue é quebrado. O Dr. Costa sorriu. Um sorriso de tubarão. Perde o direito à terra, perde o direito à água. Os seus navios tornam-se intrusos.
A sua sede torna-se território ocupado. A Silva Hargreaves Logística deixa de existir como entidade legal em solo português. João sentiu o sangue esvair-se do seu rosto. A sala pareceu inclinar-se. Ela não pode fazer isso, João sussurrou. Isso é terrorismo financeiro. É a lei, senhor Silva, a juíza Magalhães disse à voz gélida. Senhor Pedro Guedes, isto é verdade. Não fez a devida diligência sobre o título de raiz do principal ativo do seu cliente? Pedro Guedes gaguejou. Nós assumimos um registro de propriedade normal. É 2024. Quem verifica direitos de 1672? Alguém que quer manter a sua fortuna, eu disse. Foi a primeira vez que falei. A minha voz era suave, melódica e terrivelmente calma. Não olhei para a juíza. Olhei diretamente para João. Tentei dizer-lhe, João disse, No nosso 10º aniversário tentei explicar o fundo. O Senhor disse-me para calar a boca sobre a minha aborrecida história familiar e ir comprar um vestido novo. O silêncio que se seguiu foi pesado o suficiente para esmagar um homem. Mas João, encurralado e desesperado, decidiu lutar. Isto é uma armadilha, João rugiu. Ela esperou 20 anos para armar isto. É maldade. É direito contratual, disse a juíza Magalhães. Sente-se, senhor Silva. Não me sento. Eu valho 600 milhões de euros. Emprego 4.000 pessoas. Acha que me pode calar com um pedaço de pele de ovelha? João virou-se para o seu advogado. Pedro, resolva isto. Consiga uma injunção. Processaremos a coroa se for preciso. Nesse momento, as pesadas portas de carvalho no fundo do tribunal não se abriram apenas. Foram empurradas por 2 guardas uniformizados. O ar na sala mudou instantaneamente. Não era apenas uma atmosfera legal. Era algo mais pesado, algo antigo. Um homem entrou. Era alto, usava a toga de seda e a peruca de um procurador-geral da coroa, mas a sua postura era rígida como a de um oficial militar. Era seguido por 2 jovens advogados que carregavam grossas pastas pretas com um brasão dourado. Os olhos da juíza Magalhães arregalaram-se. Ela levantou-se imediatamente. Um juiz no seu próprio tribunal a levantar-se para um visitante. Isso nunca acontecia. Senhor Procurador-Geral, ela ofegou. Não era apenas um advogado. Era o Procurador-Geral do Ducado de Viseu, a representar o patrimônio privado do herdeiro do trono. Minha senhora, disse o homem, a sua voz era como pedras a ranger. Perdoe a intromissão. Sou Sir Júlio Antunes, a representar o patrimônio da coroa e o ducado. A que devemos esta honra? Perguntou a juíza. Fomos notificados de que a dissolução do casamento entre o Sr. Silva e a Sra. Santarém é iminente, disse Sir Júlio, caminhando para o centro da sala. Ignorou João por completo. Como tal, a coroa está aqui para fazer cumprir o interesse de reversão. Ele colocou um único documento na bancada da juíza. Com efeito, no momento do divórcio, a Carta Régia de 1662 reverte unicamente para a linhagem de Santarém e Lima. Além disso, a coroa procura atrasados. Atrasados? João engasgou-se. Eu paguei os meus impostos. Sir Júlio finalmente virou-se para olhar para João. Olhou para ele como quem olha para uma mancha no tapete. O senhor pagou impostos corporativos. Sim, mas tem operado em terras de concessão real por 25 anos. Enquanto esteve casado com a concessionária, a renda foi dispensada. Essencialmente um presente de dote. Assim que deixar de ser casado, essa dispensa é retroativamente anulada por qualquer período em que a boa-fé tenha sido violada. Sir Júlio abriu um ficheiro. Temos provas fornecidas pela equipa jurídica da senhora Santarém de infidelidade que começou há 5 anos. Esta violação do voto conjugal constitui uma violação da cláusula de boa-fé da carta. Portanto,
A coroa está a cobrar a renda comercial dos cais de Sines pelos últimos 5 anos. Os joelhos de João realmente bateram um no outro. Renda comercial para um grande porto. Quanto? Com base na sua própria avaliação do volume de negócios da empresa, disse Sir Júlio, verificando um número. O Ducado calcula o aluguer retroativo em 15% da receita bruta. Isso é aproximadamente 90 milhões. Não tenho 90 milhões em dinheiro, João gritou. Está tudo em ações. Então apreenderemos as ações, Sir Júlio disse simplesmente. E como a terra é o ativo subjacente, a coroa impõe uma ordem de congelamento em todas as contas da Silva Hargreaves globalmente, com efeito a 5 minutos. O telefone de João começou a vibrar no seu bolso. Depois vibrou novamente e novamente uma vibração contínua contra a sua perna. Ele tirou-o, ignorando as regras do tribunal. Mensagem do CEO. Chefe, as contas estão congeladas. Não conseguimos pagar os fornecedores de combustível. Os navios estão parados na água. Mensagem do banco. Senhor Silva, os seus bens pessoais foram bloqueados pelo Tribunal da Relação. Mensagem da Sofia. O meu cartão de crédito acabou de ser recusado na boutique na Avenida da Liberdade. João, o que está a acontecer? João levantou os olhos, a visão turva. Olhou para mim. Eu não me tinha movido. Continuava a observá-lo com aquela expressão calma e ilegível. Eu não estava a sorrir. Não estava a vangloriar-me. Eu estava apenas à espera. Você planeou isto, João chiou. Deixou-me construir tudo. Deixou-me fazer valer milhões apenas para tirar tudo. Eu não planeei nada, João, eu disse. Apenas protegi o legado da minha família. Foi o senhor quem pediu o divórcio. Foi o senhor quem quis descartar o fardo. Eu estou simplesmente a aceitar os seus termos. Pedro! João agarrou o seu advogado pelas lapelas. Faça alguma coisa. Pedro Guedes tirou as mãos de João. O advogado parecia aterrorizado. João, pare. Está a discutir com a coroa. Isto já não é uma disputa civil. Se insistir, podem apreender o seu passaporte. Precisamos de nos render. Render? João olhou para ele. Eu perco tudo? Nem tudo, Torcosta, meu advogado, interveio. Temos uma proposta. A sala ficou em silêncio. João respirava pesadamente, o peito a arfar. Que proposta? A senhora Santarém está disposta a solicitar uma suspensão da execução da apreensão da coroa, disse o Dr. Costa. Ela está disposta a permitir que a empresa continue a operar. Está disposta a pedir ao Ducado para dispensar os 90 milhões em rendas retroativas. Em troca de quê? João perguntou, a esperança a reacender no seu peito. Ele podia negociar. Era um negociador. Podia resolver aquilo. Em troca de uma reestruturação do acordo de divórcio, disse o Dr. Costa, e de uma reestruturação do conselho de administração da empresa. Certo, João disse rapidamente. Dou-lhe 10 milhões, 20 milhões, o que ela quiser. O senhor não percebe. Eu falei novamente. Levantei-me. Caminhei até a mesa onde João estava. Olhei para o homem que me tinha intimidado, ignorado e substituído. Eu não quero o seu dinheiro, João, disse. Eu quero o seu lugar. João pestanejou. O meu lugar? O senhor renunciará ao cargo de CEO, eu disse. Com efeito imediato, transferirá 51% das suas ações com direito a voto para mim. Manterá o seu salário e o apartamento do Príncipe Real, desde que o desocupe num prazo de 30 dias para que possa ser vendido. Mas a empresa é minha. Não pode gerir uma empresa de transporte marítimo. João zombou, tentando encontrar a sua velha arrogância. Nunca trabalhou um dia na vida. É uma dona de casa. Sorri. Foi a primeira vez que sorri naquele dia. Foi um sorriso frio e afiado. Passei 25 anos a ouvi-lo falar de negócios à mesa de jantar, João. Sei quem subornou em Leixões.
Sei sobre as lacunas fiscais nas Ilhas Caimão. Sei onde os corpos estão enterrados porque me tratou como um móvel na sala enquanto o senhor cavava as sepulturas. Inclinei-me perto dele. E, ao contrário do senhor, eu tenho a coroa do meu lado. Então, João, temos um acordo ou deixo o Ser Júlio levá-lo à falência antes do almoço? João olhou para Ser Júlio, que verificava o seu relógio de bolso. Olhou para a juíza, que estava a te escrever a ordem. Olhou para o seu advogado, que tinha a cabeça nas mãos. Percebeu, então, que o fantasma não tinha apenas assombrado a sua casa. Ela tinha sido a fundação dela, e ele acabara de usar uma marreta no seu próprio chão. Eu assino, João sussurrou. Eu assino. A transição de poder foi rápida e brutal. Às 9 horas da manhã seguinte, o comunicado de imprensa tinha sido divulgado. Era simples, vago e devastador. João Silva irá demitir-se do cargo de CEO da Silva Hargraves Logística para focar em questões de saúde pessoal. Ana Santarém nomeada presidente interina e acionista maioritária. João sentou-se no banco de trás de um táxi preto. O seu carro da empresa tinha sido apreendido pelo gerente da frota há 1 hora e lia as notícias no seu telemóvel. Os comentários eram confusos. Quem é ela? As ações estão a cair. Mas as ações não estavam a cair. Estavam a subir. O mercado gostava de estabilidade. E o rumor de que a empresa tinha garantido proteção real exclusiva e inquebrável para os seus portos fez os investidores babar. João chegou ao apartamento para fazer as malas. Tinha 30 dias, mas já não suportava estar lá. Cada canto do apartamento o lembrava do seu fracasso. Encontrou Sofia no closet, a enfiar freneticamente roupas de grife em malas Louis Vuitton. Sofia? João perguntou, parado na porta. Ele parecia 10 anos mais velho do que no dia anterior. Sofia não levantou os olhos. Vi as notícias. João, você está fora. Deu tudo de bandeja. Não dei nada de bandeja, João retorquiu. Salvei-nos da falência. Ainda tenho o meu salário. Ainda tenho uma posição no conselho, embora sem direito a voto. Ficaremos bem. Ainda podemos ir para o Algarve. Sofia fechou a mala com um som brusco. Virou-se para ele, os olhos frios. Algarve, com que dinheiro? O seu salário é de quê? 300 mil euros por ano agora? Depois de impostos e da pensão alimentícia que ainda tem de pagar. Isso não é nada, João. Isso é uma existência de classe média. É temporário, João implorou. Vou recuperar, vou encontrar uma lacuna. Não há lacunas contra a coroa, Sofia gritou. A minha amiga na área jurídica contou-me tudo. Você está acabado. É um figurante, um pensionista. Ela atirou a mala ao ombro. Para onde vais? João perguntou, o pânico a subir-lhe ao peito. Tenho uma reunião, Sofia disse passando por ele. Com um recrutador. Não posso estar associada a um navio a afundar. É mal para a minha marca. Deixei a minha mulher por ti, João gritou para as costas dela. Sofia parou à porta da frente. Virou-se a mão na maçaneta. Não, João, disse cruelmente. Você deixou a sua mulher porque achou que era um rei e ela uma camponesa. Acontece que as posições estavam invertidas. Não me ligues. A porta bateu. João ficou sozinho no apartamento silencioso e expansivo que já não era seu. Caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade de Lisboa agitava-se. Ele sentiu-se pequeno, e enquanto isso, na sede da Silva Hargraves, o ambiente era elétrico. Os funcionários estavam aterrorizados. Esperavam uma dragona. Esperavam uma mulher desprezada a vir incendiar o lugar. Eu entrei no átrio principal às 10 horas em ponto. Não estava a usar os meus habituais vestidos de lã cinzenta. Usava um fato azul marinho feito à medida, elegante e moderno, com um lenço de seda atado ao pescoço. Caminhava com um passo determinado. Era ladeada pelo Dr. Costa e por um novo rosto, uma jovem e agressiva diretora de operações que eu tinha recrutado na noite anterior. Caminhei diretamente para os elevadores, ignorando os sussurros. Subi para o último andar, o andar de João. As assistentes executivas,
que sempre me tinham ignorado quando eu ligava para João, levantaram-se nervosamente. Senhora Santarém, a secretária-chefe gaguejou, os escritórios do senhor Silva. Bem, as coisas dele ainda estão lá dentro. Mandem empacotá-los e enviem-nos para a nova morada dele, eu disse sem parar. E agendem uma reunião com os chefes de departamento para as 11 horas. Quero as projeções do quarto trimestre e o manifesto de Cines na minha secretária em 10 minutos. Sim, senhora Santarém. Entrei no escritório. Cheirava ao perfume de João. Caminhei até a secretária, a enorme secretária de mogno que ele tinha usado para intimidar as pessoas durante décadas. Passei a mão sobre a superfície de couro. Sentei-me. Era um ajuste perfeito. Os chefes de departamento entraram às 11 horas. Eram todos homens, todos amigos de João. Olharam para mim com ceticismo mascarado por educação. Senhores, comecei, sem esperar que se sentassem. Perguntam-se se sei o que estou a fazer. Perguntam-se se sou apenas uma substituta. Abri uma pasta à minha frente. Senhor Henriques, olhei para o CFO. Tem estado a proteger os nossos custos de combustível contra o índice Brent Crude, mas está com excesso de alavancagem no mercado de futuros asiático. Se o iene flutuar 2 pontos, perdemos 4 milhões. O queixo de Henriques caiu. Como? Como soube disso? Li os relatórios, eu disse simplesmente. João atirava-os para o lixo. Eu recolhia-os. Corrija a cobertura até o final do dia. Virei-me para o VP de operações. Senhor Duarte, estamos a perder 12% de eficiência no terminal de Leixões porque está a usar um descarregador de terceiros que o cunhado de João possui. Esse contrato será rescindido a partir de hoje. Tragam a logística para dentro de casa. Duarte parecia pálido, mas as cláusulas de penalidade. O contrato foi assinado com um conflito de interesses, eu disse. O Dr. Costa já redigiu o aviso de rescisão. É legal. Olhei em volta da sala. João geriu esta empresa como um mealheiro pessoal. Isso acaba hoje. Seremos enxutos, seremos transparentes e seremos lucrativos. Qualquer um que tenha um problema em receber ordens de uma mulher pode deixar o seu passe à porta. Fui clara. Sim, senhora Santarém, a sala respondeu em coro. Pela primeira vez em 25 anos, não me senti um fantasma. Senti-me viva. A queda de João não foi apenas profissional, foi social. A sociedade de Lisboa é uma besta inconstante. Quando se está no topo, é-se um deus. Quando se está embaixo, é-se um leproso. 2 semanas após a audição, João tentou ir a uma gala na Fundação Calouste Gulbenkian. Ainda tinha o seu smoking, ainda tinha o seu nome, mas não tinha a aura de poder. Entrou procurando rostos amigáveis. Viu o CEO de uma empresa de transporte rival, um homem com quem costumava beber. João aproximou-se dele com um sorriso. Ricardo, bom vê-lo. Ricardo virou-se, viu João e o seu sorriso desapareceu. João, um bocado embaixo, não é? Apenas uma reestruturação. João mentiu suavemente. Na verdade, estou a lançar uma consultoria. Estratégia de alto nível. É mesmo? Ricardo olhou por cima do ombro de João. Oh, desculpe, João. Preciso de ir cumprimentar a oradora principal. João virou-se para ver quem era a oradora principal. Era eu. Estava no centro de um círculo de admiradores, a usar um deslumbrante vestido esmeralda que realçava os meus olhos. Eu ria segurando um copo de champanhe, parecendo radiante. Ao meu lado, Dr. Alistair Fonseca, radiante como um pai orgulhoso. As pessoas afluíam a mim, não porque eu era a mulher de João, mas porque era a mulher que o tinha vencido. Lisboa adora um vencedor, e eu era a história de underdog da década. João sentiu um toque no ombro. Era Sofia. Ela parecia desarrumada. O cabelo não estava perfeitamente arranjado. Parecia cansada. João, ela sibilou, preciso de falar contigo. Pensei que dissesses para não ligar. João disse, bebendo amargamente a sua bebida. Não consigo arranjar trabalho.
Sofia sussurrou, os olhos a desviar-se. Todos sabem. A indústria está a boicotar-me. Dizem que sou de alto risco. Sabem que fui a razão pela qual a coroa se envolveu. Isso é lamentável, João disse. Mas não posso ajudá-la. Sou um pensionista, lembra-se. Tu deves-me, Sofia levantou a voz, atraindo olhares. Dei-te os meus melhores anos. Deu-me 2 anos, João disse friamente. E foi embora no momento em que o cartão de crédito parou de funcionar. Preciso de dinheiro, João. Tenho a renda a vencer. O senhorio está a ameaçar despejar-me. João olhou para ela. Ele viu o desespero que costumava ver nos olhos dos seus concorrentes. E pela primeira vez, percebeu que ele e Sofia eram exatamente iguais. Pessoas superficiais e gananciosas que tinham batido numa parede feita de algo sólido. Não posso dar-te dinheiro, Sofia, João disse, mas posso dar-te um conselho, o mesmo conselho que me deste. Ele inclinou-se. Minimalismo, é muito moderno. Ele afastou-se, deixando-a ali de pé, humilhada. João dirigiu-se para a saída, desesperado para deixar a festa onde a sua mulher era a rainha. Mas ao chegar ao bengaleiro, encontrou o Dr. Costa. Senhor Silva, Dr. Costa assentiu educadamente. Veio para se gabar? João perguntou. De modo nenhum, Dr. Costa disse. Tenho um envelope para o senhor, da Ana. João pegou no envelope. Esperava um aviso legal, uma ordem de restrição. Abriu-o. Dentro havia uma única fotografia. Era uma foto dos dois, 25 anos atrás, na nossa lua de mel no Minho. Estávamos sentados numa rocha a olhar para o mar. Parecíamos felizes. No verso, com a minha elegante caligrafia, havia uma nota. Eu amei-te, João, amei mesmo. Ter-te-ia dado o mundo se tivesses pedido, em vez de tentares roubá-lo. Espero que encontres o que procuras, mas não o encontrarás numa conta bancária. João olhou para a foto, a garganta apertada. Percebeu com um peso esmagador que a tragédia não era ter perdido o seu dinheiro. A tragédia era ter tido uma parceira que poderia ter conquistado o mundo com ele e a ter tratado como um acessório. Ele saiu para a chuva de Lisboa. Não chamou um táxi. Simplesmente regressou. Eu observei-o partir da varanda. Tem pena dele? Dr. Alistair perguntou, juntando-se a mim. Tenho pena do homem que ele poderia ter sido. Eu disse suavemente. Mas o homem que ele se tornou... Não, ele fez as suas escolhas. E quanto a si, Alistair perguntou, qual é a sua escolha agora? Olhei para o horizonte de Lisboa, as luzes da cidade a refletir nas águas. Pensei na empresa, nos funcionários que dependiam de mim, no meu filho, Diogo, que me ligara no dia anterior para dizer o quanto estava orgulhoso. A minha escolha, eu disse, virando-me para a sala, é finalmente começar a viver. 1 ano depois, o vento que vinha do Sado era frio, mas, pela primeira vez em décadas, o ar em redor do dique seco da Silva Hargreaves não cheirava a fumo de gasóleo e desespero. Cheirava a sal, a champanhe e a algo muito mais perigoso para homens como João Silva. Progresso. Passaram 12 meses desde que o martelo bateu no Tribunal da Relação. 12 meses desde que o fantasma da Casa Silva tinha saído das sombras e entrado na sala de reuniões. Uma multidão de 300 pessoas estava no cais. Não eram os tubarões de fato e gravata que costumavam povoar as festas de João. Havia ambientalistas, membros do conselho local, trabalhadores veteranos do cais e a imprensa. Todos olhavam para o casco de uma enorme embarcação pintada de branco brilhante e desafiador. Na proa, recém-estampado em letras douradas, estava o nome NRP Ana. Eu estava no pódio. Troquei os vestidos de lã cinzenta da minha vida passada por um casaco de linho creme feito à medida que capturava a luz. O meu cabelo, antes puxado para trás num coque severo e invisível, agora estava cortado num bob afiado e confiante. Eu parecia mais jovem. Parecia uma mulher que finalmente tinha exalado.
Durante 20 anos, eu falei, a minha voz amplificada pela água, clara e firme. Esta empresa media o sucesso em ganhos trimestrais e cortava custos. Tratávamos o mar como uma autoestrada e a nossa herança como uma nota de rodapé. Fiz uma pausa, olhando para a multidão. Os meus olhos percorreram brevemente a última fila, atrás da vedação de segurança. Mas uma empresa, como uma família, não pode subsistir se a sua fundação estiver podre. Hoje, lançamos o primeiro navio de carga híbrido elétrico na frota portuguesa. Já não estamos apenas a mover carga. Estamos a honrar a carta que nos deu esta terra. Estamos a provar que não é preciso destruir o passado para construir o futuro. Os aplausos foram estrondosos. Não eram os aplausos educados e aterrorizados que João costumava comandar. Era a admiração genuína. Parado bem atrás da multidão, encostado à vedação de arame, estava um homem com um impermeável bege. João Silva puxou o colarinho contra o vento. Ele parecia diferente. A tintura cara para o cabelo tinha desaparecido, deixando as têmporas grisalhas, mas inconfundivelmente nobres, se não fosse a sua expressão. Ele não usava um fato da Rua do Carmo. Vestia calças prontas a vestir e uma camisola simples. Segurava um café morno num copo de papel. Ele não estava na miséria. O acordo tinha lhe deixado o suficiente para viver discretamente num pequeno apartamento em Oeiras. Mas ele já não era um titã. Era apenas um espectador no império que ele construíra, a observar a mulher que ele subestimara a destruí-lo e a reconstruí-lo melhor. Ele viu o nosso filho, Diogo, ao meu lado. Diogo parecia feliz. Segurava uma prancheta a rir com o chefe do estaleiro. Sob o reinado de João, Diogo tinha sido exilado para colégios internos, tratado como uma desilusão. Agora parecia um sucessor. João sentiu um aperto no peito. Não era raiva, nem mesmo ciúme. Era o peso esmagador da clareza. Percebeu, ali no frio, que tinha passado 25 anos à procura de uma parceira que pudesse igualar a sua ambição, sem nunca perceber que a mulher que lhe servia o chá tinha o sangue de reis nas veias e o aço de uma monarca na espinha. Ele tinha tratado uma leoa como um gato doméstico e pagara o preço. João virou-se antes que a cerimônia terminasse. Não suportava ver a garrafa de champanhe partir-se. Caminhou até a estação de comboios, misturando-se com os passageiros. Ninguém o reconheceu. O titã da logística era notícia de ontem. Encontrou um lugar no comboio de volta para Lisboa e tirou um livro da sua pasta. Era o velho exemplar de couro rachado das leis do Ducado de 1037. Ele tinha o resgatado do caixote do lixo no dia em que Sofia o deitou fora. Abriu-o na página com a assinatura Edmundo de Santarém, 1754. Passou o polegar sobre a tinta. Finalmente compreendeu o que Alistair Fonseca tinha dito no tribunal. Poder não era sobre barulho. Não era sobre gritar com subordinados ou comprar o maior iate. Poder era sobre raízes. Era sobre estar tão firme em quem se era que nem um furacão o conseguia derrubar. João tinha sido o furacão, ruidoso, destrutivo, este em última análise temporário. Eu era a falésia, silenciosa, duradoura e permanente. Ele fechou o livro enquanto o comboio chocalhava pelo campo. Ele não estava exatamente feliz, mas pela primeira vez na vida, sentiu-se real. De volta ao cais, a multidão dispersava-se. Caminhei pela passarela, as minhas bochechas coradas de adrenalina. Estavas incrível, mãe, Diogo disse passando um braço pelo meu ombro. As ações já subiram 3 pontos. Obrigada, Diogo, sorri ajustando as minhas luvas. Mãe, Diogo baixou a voz inclinando-se. Acho que vi o pai, lá atrás na vedação, perto do portão público. Parei. Olhei para o portão. O espaço estava vazio agora, apenas a névoa cinzenta a girar em torno da vedação de arame. Eu sabia que ele tinha estado ali. Eu tinha sentido o seu olhar, aquele peso familiar que carregara por tanto tempo. Mas ao contrário de antes, o peso não me esmagou.
Apenas parecia uma memória distante. Queres ligar para ele? Diogo perguntou suavemente. Talvez convidá-lo para um café? Olhei para o meu filho, depois de volta para o navio que tinha o meu nome. Pensei nos 25 anos de silêncio. Pensei na mulher que se sentara no banco do jardim, aterrorizada de abrir a sua fatura do cartão de crédito. Sorri, e foi um sorriso de paz absoluta e, de certa forma, assustadora. Não, Diogo, eu disse suavemente, virando as costas para o portão. O passado fica onde pertence. Temos uma empresa para gerir. Entrei no meu carro, a porta a fechar com um baque sólido e final. Enquanto o carro arrancava, a conduzir em direção à cidade que eu agora possuía, Ana Santarém não olhou para trás. Não precisava. Eu sabia exatamente quem era. Não era a ex-mulher. Não era a vítima. Era aquela que detinha a carta. E a coroa, como se viu, sempre vence. Não sei se foi justiça perfeita, se a minha vingança foi demasiado dura. Quem decide o que é demasiado? Mas foi a minha verdade, a que demorou tanto tempo a vir à luz. E verdade seja dita, isso é o que importa. Não sei o que o futuro reserva, mas uma coisa é certa, os fantasmas às vezes têm as raízes mais profundas. E nós temos uma empresa para